Boa noite, meus amigos. Edmar de Moraes, mais uma vez, aqui dando uma de economista, coisa que não sou nem de longe. Mas é que hoje eu, assistindo alguns YouTubers, verifiquei, né, após uma provocação via WhatsApp, verifiquei um vídeo de uma pessoa comemorando, fazendo uma exaltação maravilhosa do governo Bolsonaro dos últimos 10 dias, ou seja, dos primeiros 10 dias de governo, dizendo que o Brasil voltou a se desenvolver, voltou a ter credibilidade junto aos investidores. Bom, não podemos falar nada, né? Vamos pesquisar, vamos olhar. Aí eu fiz um pequeno levantamento e recorri ao IPEA, que é o órgão, né, que faz essas análises, faz essas comparações. Então eu vou narrar aqui para os senhores, só a título de comparação. Lula pegou o Brasil em 2002 com o risco Brasil calculado em 2.446 pontos. Seria considerado um país de alto risco para receber investimentos estrangeiros, principalmente. De 2002 a 2007, o risco Brasil caiu para 137 pontos. Não caiu nada, né? Com o presidente Lula. Em 2008, teve a malfadada crise mundial, em que todo mundo criticou o Lula quando ele disse que aquilo era uma coisa passageira. Ele usou um termo que eu não me recordo agora corretamente. Em 2008, nós subimos sim o nosso risco de 137 para 667. Porém, o trabalho que o governo estava executando e que ele disse que seria passageiro, logo na sua saída em 2010, o risco Brasil, quando ele entregou o governo para Dilma, estava em 150 pontos, totalmente recuperado da crise e com credibilidade para investidores internacionais. Dilma manteve em seu governo, no primeiro governo e parte do segundo governo, até ela ser atacada e tirada por um golpe de Estado, ela manteve o risco Brasil entre 180 e 200 pontos. Credibilidade maravilhosa para um país emergente. Aí entrou o seu Michel Temer, e o risco Brasil subiu para uma média de 278 pontos nesse período de Michel Temer. E agora, nos primeiros 10 dias do governo Bolsonaro, este risco está em 270. Mas dentro daquela margem de oscilação do governo Temer. Um país sem credibilidade ou de baixa credibilidade perante a economia internacional. E já estão comemorando. Será que isso se mantém? Eu quero ver a queda desse risco. Eu quero ver o investimento no Brasil. Eu não quero que esse risco caia, porque você vai vir aqui comprar os nossos bens, os nossos patrimônios, as nossas riquezas. Eu quero que o investidor tenha confiança na administração pública, né? Eu tenho uma dúvida, não sou economista, né? Antigamente, quando a gente falava de dinheiro, de valor de dinheiro, de potencial, usava-se o termo lastro, né? O dinheiro, a moeda do país tinha que ter lastro. E eu sou de uma época, como não sou economista, já frisei várias vezes, eu sou de uma época que achava que o lastro, a gente considerava o lastro a reserva em ouro,
baseado no quê? Baseado na informação que você pode ver em qualquer lugar. Os Estados Unidos tem lá o Fort Knox, que é onde reserva todo o ouro. E o Brasil tinha uma grande reserva em ouro. Quando eu fiz esse comentário, alguém me interpelou, né, e disse que o lastro, que era a quantidade de ouro reservado como garantia, não era mais assim que se contava, e sim bens e serviços. Bom, não sou economista, não sou estudioso e também não sou interessado nesse assunto. Aí o que acontece? Aí eu fiz uma pequena analogia em função dessa provocação que eu recebi hoje, né, no WhatsApp, de uma pessoa muito querida, não importa o nome, e também por um vídeo do YouTube festejando que o Brasil está com 270 pontos. Se nós temos um Ministério da Economia que quer desmontar o patrimônio nacional, nós vamos ter uma perda de bens. Não sei se eu estou errado na minha interpretação. Se você não deixa de ter bens e passa para terceiros, nós estamos perdendo lastro. Serviços. Se detonaram as construtoras por conta desse caso aí da Lava Jato, as grandes construtoras que pegavam dinheiro emprestado do BNDES para trabalhar fora do Brasil e recebiam dos governos e pagavam o BNDES, como foi bem dito hoje também num vídeo que eu assisti do ex-presidente do BNDES durante o governo Temer, que ele falou que Bolsonaro vai ter que pedir desculpas ao Brasil porque o BNDES é uma empresa séria. Ela não é ela é uma empresa mista, tem capital de pessoas que investem no BNDES e tem um conselho, e que Bolsonaro disse que quer encontrar a caixa preta. Ele falou: se tiver caixa preta, tudo bem, mas o senhor vai ficar devendo desculpas ao país. O BNDES é uma instituição séria. E aí você vê que o BNDES não empresta dinheiro para fora do Brasil, não investe para fora do Brasil. Ele investe em bens e serviços e nunca teve um centavo de prejuízo, tendo como um dos seus maiores clientes, né, as grandes empreiteiras, que foram prestar serviços nos Estados Unidos, em todos os países da América do Sul e Latina. Cuba está lá em 9º lugar em termos de serviço. Venezuela está em 7º lugar. A outra empresa que mais empresta dinheiro do BNDES é a Volkswagen. Então, tantos absurdos, eu não entendo do tema. Só estou fazendo um comparativo. Então, Lula conseguiu o fenômeno de deixar o risco do Brasil, entregou na mão de Dilma aquilo que estava em 2.440 pontos de risco, ele entregou para Dilma com 150 pontos, sendo que logo em 2007 ele chegou a 130 pontos de risco, um país altamente confiável. Quando a presidente Dilma saiu, ela deixou o país numa faixa de até 200, um país de credibilidade. Depois que o Temer entrou, ficou variando, 270, 275, 278, 280, e agora os caras estão festejando porque está 270, hoje, em 10 dias de governo. Eu não entendo nada disso, é só um comentário. Um abraço e obrigado. Tchau, pessoal.